Olá, pessoal. Meu nome é Luciana Isabela de Souza. Eu sou aluna da pós-graduação em Neuropsicologia aplicada à infância da Faculdade Descomplica. E hoje eu vim apresentar para vocês o meu pitch de conclusão de curso, que tem como título a contribuição da neuropsicologia no diagnóstico do TDAH. De acordo com Beltrame e os seus colaboradores, o TDAH ele é um dos assuntos mais estudados em crianças em idade escolar e também uma das principais justificativas para o encaminhamento de estudantes aos sistemas de saúde para a confirmação desse diagnóstico. E o que é o TDAH? O TDAH, para a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, ele se compreende por um transtorno neurobiológico com grande participação genética, que tem início da infância e normalmente ele persiste até a vida adulta, comprometendo o indivíduo em diversos aspectos da sua vida. De acordo com o DSM-5, o aspecto elementar do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é um padrão perseverante de desatenção e ou hiperatividade e impulsividade, que afeta o desempenho ou o desenvolvimento da pessoa. A desatenção, ela se manifesta comportamentalmente através da divagação de tarefas, falta de persistência, dificuldade de manter foco e organização, e a citada patologia, ela também se relaciona a atividades motoras excessivas quando não é pertinente, ou remexer, batucar, conversar em exagero também. E como que a neuropsicologia pode contribuir com o diagnóstico do TDAH? O TDAH, ele configura-se constantemente como uma queixa escolar que ela demanda a avaliação neuropsicológica. De acordo com a ABDA, não existe nenhum teste ou nenhum exame clínico que isoladamente ele permita diagnosticar esse transtorno, né? Como ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, não tem um exame clínico, um marcador biológico que a gente consiga fazer através de um exame, identificar ele, e também não tem nenhum teste psicológico que isolado ele vai conseguir ajudar a gente nesse diagnóstico. Assim, o profissional ele vai chegar no diagnóstico colhendo diversas informações da vida da criança, né? E não só com a criança que vai ser essa colheita de informações, mas também com a ajuda dos pais, dos familiares, cuidadores, professores, né? E o diagnóstico do TDAH, ele pode transformar a vida dessa criança, assim como o contexto onde ele está inserido. Porque a partir do diagnóstico, novas medidas educativas e familiares vão sendo tomadas devido à condição médica daquela criança. Os familiares e professores, eles vão modificar as atitudes com a criança, fazendo com que ela também modifique o seu comportamento. Para realizar um diagnóstico, é indispensável que o neuropsicólogo ele tenha conhecimento clínico de psicopatologia e possa se valer de outros recursos também, como escalas, testes psicológicos e neuropsicológicos. E também é indispensável uma equipe multiprofissional para auxiliar nessa tarefa. Além dos critérios do diagnóstico do DSM, o pesquisador Pliska, junto com a Associação Americana, a Academia Americana de Psiquiátrica de Crianças e Adolescentes, publicaram em 2007 alguns parâmetros práticos para avaliação e o tratamento de crianças e adolescentes com transtorno, incluindo 5 recomendações, tendo como intuito padronizar e apurar esse diagnóstico do TDAH. Essas 5 recomendações são: a triagem para o TDAH deve fazer parte da avaliação de saúde mental de todos os pacientes, devendo o neuropsicólogo investigar sintomas das 3 áreas sintomatológicas do TDAH, e se os sintomas causam prejuízos. A avaliação do TDAH em pré-escolares deve consistir em entrevistas detalhadas com os pais, abordando os sintomas listados no DSM. É necessário avaliar também o progresso acadêmico e intelectual do paciente, investigando sintomas de transtornos de aprendizado. Diferenciar a presença de sintomas da presença de prejuízos, investigar outros transtornos psiquiátricos comuns à infância, verificar a presença de sintomas de depressão, mania, transtornos de ansiedade, tique, abuso de substâncias, psicoses, transtornos de aprendizagem, etc. Utilizar também escalas de avaliação de comportamento padronizadas, pedindo permissão dos pais para solicitar o preenchimento dessas mesmas escalas pelos professores do paciente. Avaliar a história e o funcionamento familiar também é fundamental, porque como o TDAH ele tem participação genética, né, ele tem uma questão hereditária na presença dele, é provável que seja encontrado esse transtorno também entre os pais ou os irmãos do paciente. O neuropsicólogo ele precisa ainda obter informações sobre a história parental, o desenvolvimento neuropsicomotor e a história médica do paciente. Em seguida, ele deve entrevistar a criança, identificando sinais ou sintomas inconsistentes com o TDAH ou sugestivos para outros transtornos comórbidos. Se a história médica do paciente não tiver dados significativos, os exames laboratoriais ou neurológicos, eles não são indicados. Os testes psicológicos e neuropsicológicos não são obrigatórios para o diagnóstico do TDAH, mas eles podem ser realizados se a história do paciente sugerir habilidade cognitiva abaixo ou baixo desempenho em linguagem ou matemática relativo à sua habilidade intelectual. O neuropsicólogo ele deve determinar se o prejuízo acadêmico é secundário ao TDAH, se o paciente tem TDAH e um transtorno de aprendizagem, ou somente um transtorno de aprendizagem comum, que o prejuízo acadêmico seja secundário ao TDAH. O neuropsicólogo ele deve avaliar também a presença de transtornos psiquiátricos comórbidos nos pacientes com TDAH, avaliar os dados obtidos em relação aos sintomas comórbidos para determinar se o paciente preenche todos os critérios para o transtorno, para outros transtornos além do TDAH, se o transtorno comórbido é primário, e sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade são secundários, ou se os sintomas comórbidos não preenchem os critérios para um transtorno em separado, mas sim representam sintomas secundários fazendo parte do TDAH.
Bom, e qual que é a importância, né, desse diagnóstico bem feito, bem realizado pelo neuropsicólogo? Quanto mais completa e cautelosa for a avaliação em termos tanto instrumentais quanto multidisciplinares, menor é a possibilidade de um equívoco nesse diagnóstico. E maiores são os recursos que os profissionais vão dispor para traçar intervenções adequadas para essa criança. Uma avaliação que seja capaz de proporcionar, além de um diagnóstico preciso, que inclua as comorbidades e os aspectos associados ao TDAH, uma perspectiva do funcionamento geral do sujeito, tende a favorecer a tomada de decisão quanto ao tratamento que será indicado para aquela criança, cooperando para um prognóstico favorável para aquele indivíduo que está recebendo o diagnóstico. Bom, então é isso, pessoal. Até mais.